capítulo 6, versículo 25, o Senhor Jesus disse assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Então, olhe para mim, por favor. Você sabe, o Senhor Jesus discursava esta mensagem, que é o Sermão da Montanha, ao ar livre, e ali, ensinando as pessoas sobre como confiar em Deus, ele usou os próprios elementos que tinha ali à disposição para tentar ilustrar e ensinar as pessoas sobre o quanto elas não precisam viver ansiosas. Ele mostrou os lírios do campo, eu imagino que ali deveriam ter muitas flores desse tipo à vista das pessoas, e disse para eles: está vendo, olha só como eles se vestem tão lindos. Se Deus cuida assim de uma erva que hoje está assim bonita e amanhã murcha e morre, Ele não vai cuidar de vocês? Aí ele deve ter apontado para as aves, e mostrado as aves que podiam estar por ali, naquela região, e dito para eles: olha, vejam as aves, elas não faltam alimento. Se Deus cuida das aves do céu, Ele não vai cuidar de você? Nós somos a principal da sua criação. A gente observa isso, quando lá no livro de Gênesis a gente repara, que tudo Deus criou com a sua palavra. O homem e a mulher foi a única coisa que está escrito que formou Deus. Veja a diferença. Ele criou os céus, quando disse haja luz, houve luz. Ele criou a terra, a natureza, tudo falando, tudo com a sua palavra. Haja isso, haja aquilo outro. E aí o sexto dia ele tirou, só para formar o homem. E quando chega no momento da criação do homem, está escrito: e formou o homem. Você veja a diferença. Enquanto todas as criações, animais, flores, tudo que existe, que não seja o ser humano, foi criado apenas com a sua palavra, o homem teve uma formação, ele formou a sua imagem, sua semelhança. Então, se Deus considera assim a sua criação, o ser humano, se Deus considera nós a sua principal criatura tão mais importante do que as demais criações, por que Jesus estava dizendo, haveria de estarmos preocupados? Veja bem, pessoal, é natural que como ser humano, a pessoa, ela fique preocupada, ela tenha por alguns instantes, alguns sentimentos ou pensamentos de ansiedade, mas nesse momento, a primeira coisa que você deve fazer, é fazer uma pergunta, a si próprio: eu estou fazendo a minha parte? Digamos, por exemplo, que você está há algum tempo lutando para receber o Espírito Santo, e isso ainda não tenha acontecido. A primeira coisa que você deve se fazer é o seguinte: eu estou fazendo tudo o que eu sei que tem que ser feito para receber o Espírito Santo? Digamos que você quer se libertar, ou você quer conquistar, ou ser abençoado em alguma área da sua vida. A pergunta que você tem que fazer primeiro a si próprio é: eu tenho feito tudo o que eu tenho que fazer para que isso aconteça? Logo, a sua consciência vai dizer se sim ou se não. Então, se a sua consciência naquele momento dizer não, você quer o Espírito Santo, mas você ainda não
fez isso, você ainda não mudou aquilo, você ainda não deixou aquilo outro. Então, você tem a consciência de que aquilo não aconteceu ainda, porque falta você fazer a sua parte. Por outro lado, se nesse momento que você se questionar, a sua consciência lhe mostrar que você tem feito tudo quanto Deus tem lhe dito, tudo quanto Deus tem lhe mostrado, Deus tem mostrado para você fazer algo, você imediatamente faz. Deus ensina você algo, você imediatamente coloca em prática. E dentro de si tem aquela consciência de que você tem feito tudo e de todo o seu coração e com todas as suas forças, porque às vezes não é a falta de fazer, mas é a maneira que faz. Às vezes a pessoa até faz a coisa certa, mas do jeito errado. Mas se você sabe que tem feito a coisa certa, tudo que era preciso fazer, e da maneira certa, então você não tem o que se preocupar. Você não precisa ficar ansioso, porque se você fez a sua parte, pode ter certeza, Deus fará a parte dele. Isso serve para você que participou e está participando da Fogueira Santa, mas serve para todos, em todos os aspectos. Só fica ansioso quem não tem a certeza de que fez a sua parte. Porque quem tem a certeza que fez a sua parte não tem ansiedade. Pelo contrário, tem a segurança de que vai acontecer o que ela precisa, porque ela fez a parte dela. Amém? Mas o que eu queria falar com vocês, especialmente, é o que o Senhor Jesus diz em seguida, quando ele afirma, versículo 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, olha, esse tipo de comportamento, ansiedade, inquietação, isso é coisa de incrédulo. É como se Jesus estivesse dizendo assim, isso é coisa de incrédulo, porque quem é convertido, quem é filho de Deus, não vive ansioso, inquieto, impaciente, sabe confiar no Pai que tem. Amém? Por isso ele diz, porque todas estas coisas os gentios procuram, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas, leia comigo em voz alta, por favor, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte, que de tudo que você deve desejar, a primeira coisa que você deve desejar, mais do que todas as outras, é o quê? O reino de Deus e sua justiça. O desejo pelo reino de Deus tem que ser maior do que o desejo de ser curado. O desejo pelo reino de Deus tem que ser maior do que o desejo de ver o casamento restaurado. O desejo pelo reino de Deus tem que ser maior do que o desejo de prosperar. O desejo pelo reino, você pode ter o desejo de prosperar, você pode ter o desejo de ser curado, você pode ter o desejo de ver a sua família transformada, mas nenhum desses desejos podem ser maior do que o desejo pelo reino de Deus. E aqui eu quero falar algo muito importante. O que é o reino de Deus? O Espírito Santo me tocou para falar isso com vocês hoje, justamente porque essa semana o Bispo Macedo tem falado deste assunto nas mensagens. E é muito bom que você possa, todos os dias, tirar ali 15, 20 minutos, às vezes a mensagem é 12, 13 minutos apenas, para você meditar naquilo que o Espírito Santo fala através do Bispo Macedo. E ele falou exatamente sobre essa semana, sobre o reino de Deus. Você sabia que nos evangelhos, o Senhor Jesus repete essa frase, o reino de Deus, essas palavras, esse assunto, o reino de Deus, 144 vezes. De todos os assuntos que o Senhor Jesus pregou, o maior, vamos dizer assim, o mais repetido foi o quê? Reino de Deus. Se você for consultar na Bíblia estas palavras, o reino de Deus, você vai ver quantas vezes o Senhor Jesus repetiu. Para ele repetir tantas vezes, para ele chegar ao ponto de dizer que devemos buscar isso acima de tudo, é porque o reino de Deus é extremamente importante para todos nós. Então, o que é o reino de Deus? Olhe para mim, por favor. A primeira coisa que você deve entender é que
há uma diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus. São duas coisas diferentes. Quando Jesus falava acerca do reino de Deus, ele falava de algo que acontece dentro do ser humano. Por exemplo, quando o Senhor Jesus, ele expulsou um demônio e foi criticado por isso, certa vez ele disse, se eu expulso demônios, é porque é chegado até vós o reino de Deus. Ele pregava dizendo, arrependei-vos porque é chegado até vós o reino de Deus. Lá, quando ele foi questionado pelos fariseus sobre o que era o reino de Deus, ele disse, o reino de Deus não vem com visível aparência. O reino de Deus está dentro de vós. Então, a gente entende que o reino de Deus não é o reino dos céus. O reino de Deus é cá embaixo, em vida, e acontece aonde? Dentro de nós. Já quando ele falava do reino dos céus, era diferente. Quando ele falava reino dos céus, ele falava se referindo à salvação, à vida eterna. Por exemplo, quando você for ler as parábolas que Jesus falava sobre salvação, todas as parábolas de salvação, de vida eterna, ele começava dizendo como? O reino dos céus é semelhante a 10 virgens que prepararam suas lâmpadas. O reino dos céus é semelhante a um homem que achou um tesouro escondido no campo. E assim por diante, em todas as parábolas que ele se referia à vida eterna. Então, o reino dos céus acontece quando nós somos salvos, e nós viveremos a eternidade no reino dos céus. Mas o reino de Deus é aqui, porque foi por isso que Jesus nos ensina a orar todos os dias, dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Ou seja, enquanto que o reino dos céus, nós vamos até ele, o reino de Deus é ele que vem até nós. Consegue ver a diferença? Sim ou não? Então pergunto mais uma vez, o que é o reino de Deus? Exatamente. É quando nós decidimos viver sob o domínio dele. O governo dele. Quando eu decido, a partir de agora, meu Deus, eu decido viver de acordo com a tua vontade. Vem reinar sobre a minha vida. Venha o teu reino, o teu domínio, o teu governo sobre a minha vida. Agora, eu não vou mais ser dominado pelos vícios. Eu não vou mais ser governado pelos amigos. Eu não vou ser mais reinado pelo mundo, pelas coisas deste mundo. Eu quero o teu reino, eu quero viver no teu reino, no teu domínio, sob a tua vontade. Ficou claro agora? Sim ou não? E aí, quando eu submeto a minha vida de acordo com a vontade dele, quando eu vivo aqui neste mundo, não de acordo com o que é normal neste mundo. Neste mundo é normal pagar com a mesma moeda. Neste mundo é normal a pessoa ter relações fora do casamento. Neste mundo é normal a pessoa mentir, uma mentirinha só, não faz mal nenhum. Quando eu decido deixar a vida que é normal neste mundo, para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, então eu passo a viver aonde? No reino de Deus. Eu passo a fazer parte do reino de Deus. Percebe, sim ou não? Não significa estar dentro da igreja. Porque nem todos que estão dentro da igreja estão no reino de Deus. Nem todos que conhecem a Bíblia estão no reino de Deus. Só estão no reino de Deus aqueles que se submetem à vontade do Rei Jesus. Percebe, sim ou não? E ele não obriga ninguém. Ele não obriga ninguém a viver no reino dele. Mas também não impede ninguém de entrar. Assim como ele não obriga ninguém a viver no reino dele, ele também não impede ninguém de entrar. Se uma pessoa entrar por aquela porta ali agora, viveu sua vida toda de acordo com a sua vontade, fez o que queria, fez o que os outros queriam, nunca quis saber e obedecer a palavra de Deus, mas ela entra por aquela porta, cansada da vida que está vivendo, e diz o seguinte: meu Deus, eu não quero mais viver dominado pelas minhas vontades, pelo mundo,
pelas pessoas, eu quero agora viver no teu reino, na tua vontade. Essa pessoa passa a viver no reino de Deus imediatamente. Amém? Agora, por outro lado, a pessoa pode estar dentro da igreja, ter nascido na igreja. Quando a gente fala nascido na igreja, é aquelas pessoas que nasceram filho de membros, que foram apresentados no altar, cresceram na escolinha, passaram para o FTU, estão no grupo jovem. Talvez não deu tempo ainda, mas daqui a alguns anos passa para o Caleb. É, não é? E está na igreja há anos, mas pode não estar onde? No reino de Deus. Porque mesmo estando na igreja há anos, faz a sua vontade, vive de acordo com a vontade dos outros, e não de acordo com a vontade de quem? De Deus. Percebe, sim ou não? Então, o que é que você quer? Você quer chegar ao reino dos céus? Você quer viver a eternidade no reino dos céus? Então, primeiro tem que entrar onde? No reino de Deus. Porque só vai entrar no reino dos céus os que em vida viveram no reino de Deus. Até porque não faz sentido uma pessoa que nunca quis viver de acordo com a vontade de Deus, passar a eternidade com Ele. Se quando estava em vida, nunca quis viver viver de acordo com a vontade de Deus, pergunto, o que ela vai fazer no céu? A eternidade com Deus. Faz sentido? Não faz sentido. Mas uma pessoa que aqui, enquanto o diabo oferecia o mundo para ela, enquanto as tentações vinham e ela lutou o tempo todo para viver no reino de Deus, essa pessoa, ela vai ouvir Jesus dizer, vinde benditos do meu Pai, e entrar no gozo do teu Senhor, que está preparado desde a fundação do século para aqueles que o amam. Amém? Esse é o sonho de todo aquele que vive no reino de Deus, um reino de disciplina. Por isso que, às vezes, você pode até considerar nós, pastores, principalmente na Igreja Universal, chatos, exigentes. Você vê que às vezes a gente faz questão que você traga a Bíblia, faz questão que você cumpra com seus propósitos com Deus, faça questão que você dê o melhor de si, até mesmo na hora que você chega nas reuniões, tudo isso, não leve a mal. Mas o reino de Deus é um reino de disciplina. Um reino de disciplina. E se a pessoa não consegue ser disciplinada nas coisas espirituais, como que ela pode considerar estar vivendo no reino de Deus? Ou será que o reino de Deus, a pessoa faz as coisas do jeito que ela quer? Não, de forma alguma. É de acordo com a vontade de quem? De Deus. Amém? Fiquem de pé, por favor.